Paz de Cristo, irmãos, boa noite. Enquanto ele ajeita aqui o microfone, para que você possa abrir comigo em Malaquias, capítulo 1, por favor. Estaremos usando a versão Almeida, nova Almeida, atualizada. Almeida é uma versão muito famosa, muito comum, que ganhou uma atualização muito bonita em dezembro do último ano. Amém? Livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Eu convido cada um aqui a se aproximar de Deus em oração nesse momento, com todo o seu coração, toda a sua alma, com toda a sua força, se aproximar a Deus em oração e pedir que o Senhor nos conduza durante esse tempo diante da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós essa noite o teu Espírito, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós essa noite o entendimento acerca da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus essa noite. Nós precisamos ter um coração igual ao teu, para entender as grandezas de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos essa noite de uma disposição de coração favorável, e só o Senhor pode fazer isso conosco. Deus, em nome de Jesus, põe para fora, afasta de nós todo cinismo, todo deboche, toda dureza de coração, e abre o nosso entendimento para as grandezas do Evangelho, Senhor. Que essa noite cada coração que aqui se chegou, Senhor, possa deixar em Ti todas as ansiedades, toda a preocupação, Senhor, toda a dificuldade com a vida, e encontre em Ti saída, encontre em Ti, Senhor, consolo, encontre em Ti esperança. Eu preciso essa noite da Tua esperança no meu coração. Abre, Senhor, a mente e o coração de cada um de nós para as grandezas de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos muito felizes essa noite de ter a oportunidade de mais uma vez estar diante do Senhor, e agora diante do que o Senhor falou por intermédio do profeta Malaquias. Aqueles que estiveram aqui nas semanas anteriores tiveram a oportunidade de cultuar o Senhor, entendendo aquilo que Pedro falou em sua primeira carta, no capítulo 1. Assim foi o mês passado, estivemos sobre o capítulo 1 de Pedro, foi um momento maravilhoso. Nosso último encontro de domingo passado foi muito bom, Deus falou muito comigo. Parece que você talvez pense: mas falou com o pregador? Sim, fala com o pregador, fala com quem canta, está cantando, mas a voz de Deus está sendo ouvida por ele também. Então que estejamos com a mesma disposição de coração para nos entregar o que o Senhor diz através da vida do profeta Malaquias. Nesse livro do profeta Malaquias, último livro do Velho Testamento, nós vamos encontrar verdades muito profundas com relação a um tempo muito dramático da vida de Israel. Um tempo distinto
mas de que ao mesmo tempo de distinto é a consequência de uma série de fatores, uma série de escolhas que Israel fez, uma série de problemas que Israel não resolveu diante de Deus, e mesmo quando Deus os chamou para a resolução, os chamou para consertar as coisas, Israel ainda assim não deu ouvidos ao Senhor. E nós entendemos que esse último livro do Velho Testamento, que depois vai ser o livro que vai conectar as perspectivas de Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro que vai nos fazer já menção de profetas como João Batista, por exemplo. O nome desse profeta, Malaquias, é mensageiro de Deus. É assim que significa Malaquias, o mensageiro de Deus. E depois de Malaquias, a voz profética de Deus se cala por 400 anos. Só 400 anos depois, Deus fala novamente por intermédio de algum profeta. Os 3 últimos profetas bíblicos do Velho Testamento são Malaquias, Zacarias e Ageu. Esses 3 últimos, eles profetizam num tempo que nós chamamos de pós-exílio ou pós-babilônico. De repente você pode não estar muito acostumado à cultura bíblica e até os personagens, então vale a pena de repente entender de que o povo de Israel, o povo de Deus, ele foi chamado por Deus na figura de Abraão, um homem da Mesopotâmia, há 4 mil anos atrás. Abraão, Isaac, Jacó vão dar origem àquilo que nós chamamos como povo de Israel. Esse povo, ele foi chamado por Deus para mostrar Deus para as nações. Ele foi o povo que Deus escolheu para revelá-lo para as nações. Segue-se daí um período onde o povo se encontra no Egito, e de um início que parecia amistoso, o povo acaba escravo e fica 430 anos na escravidão. Costumamos dizer 400 anos e com precisão 430 anos lá. Moisés é levantado diante desse povo. Então esse povo é retirado de lá com a mão forte do Senhor. Conhecemos isso como o evento do Êxodo. E depois disso, morte de Moisés, a morte do seu discípulo Josué, o povo ele vai entrar num período que conhecemos como juízes. Não havia rei, mas havia juízes em Israel, e eles atendiam as demandas e as decisões e falavam de Deus para o povo e faziam um papel de mediador diante de Deus e do povo. Esse período, ele foi um período muito difícil, muito estranho, porque o povo estava perdido espiritualmente. E mesmo que Deus levantasse pessoas que fossem capazes de sacudir a poeira e mostrar o caminho do Senhor novamente, o povo se corrompia, até que o povo, insatisfeito, e posso te dizer, insatisfeito consigo mesmo, não percebendo a si mesmo e sua maldade, pede um rei. E Deus diz, mas não basta eu de rei? O povo não basta. A gente quer rei igual todo mundo tem rei e a gente quer rei também. Deus atende o povo e o povo escolhe Saul, que não atende o coração de Deus. Então vem Davi, que você já deve ter ouvido falar, um homem segundo o coração de Deus. Davi tem um filho chamado Salomão, que se perde na idolatria. Então o povo se divide, tribos para um lado, tribos para o outro, Israel, Judá, divisão. O processo idolátrico se segue sem parar, até que chega um momento, e aí é diante desse momento que a gente se encontra, onde Israel está numa profunda depressão espiritual. Israel está destruído espiritualmente pelas suas próprias escolhas idolátricas. Deus, como um pai zeloso, entrega Israel nas mãos de um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei Nabucodonosor invade Israel. Ele destrói o templo, ele destrói as coisas sagradas, saqueia muitas delas, some com outras, traz o povo cativo, mulheres são estupradas, velhos mortos, crianças abatidas, escravização. Então esse povo é levado cativo para a Babilônia. Lá, Deus levanta, antes disso, claro, um profeta chamado Jeremias, que está quase já no ponto de também ser entregue, e foi e presenciou as tristezas e as lágrimas no seu livro Lamentações de Jeremias. Mas Jeremias aponta para algo. Ele vai dizer o seguinte:
serão 70 anos. 70 anos de exílio. Quando você está dentro de uma situação como essa, você ouve uma promessa dessa, você está no começo desses 70 anos, eu posso dizer, isso não é um consolo não. 70 anos é mais que uma vida para muita gente, não é? Isaías vai dizer, e quem vai libertar é Ciro. Olha, tem nome e tem data, mas ainda assim é muito duro, está cativo. Desse período, esse momento de escravização, esse momento de cativeiro, ele termina quando Ciro liberta o povo, ou não liberta, mas o permite voltar e reconstruir o templo. Aí é que eu quero começar a nossa jornada. Esse povo descobre que a profecia de Jeremias é real, e de que ele vai retornar, e ele está retornando. Olha aí, Ciro liberta. O Ciro de Isaías, os 70 anos de Jeremias estão lá. O povo se assusta um pouco com essa profecia sendo cumprida. Então, nas pessoas de Neemias e Esdras, Deus faz um tremendo de um avivamento. A palavra de Deus é lida publicamente. Quebrantamento, choro, fim de casamentos mistos. O povo se volta para Deus, o povo quer Deus, o povo deseja Deus. Há um profundo senso da presença de Deus. Eu quero que vocês imaginem a palavra de Deus sendo lida profundamente aqui, só lida. Ela começa a quebrantar corações. Ela nem interpretada, porque isso eles fizeram depois. Eles colocaram um púlpito como esse de madeira. Então eles começaram a interpretar. Esdras se colocou à disposição do povo e eles ensinavam pela tarde, porque o povo estava ávido, querendo saber onde os seus descaminhos encontravam um caminho. Mas tem algo aí que pode parecer maravilhoso, mas com uma motivação errada pode ser ilusório. Havia uma esperança no coração do povo, sabe qual era? De que o Messias viria. Essa não é uma esperança ruim, é? Não. Mas eles esperavam que o Messias viria logo. Não somente logo, como, uau, 70 anos se cumpriram. Ciro, reconstrução do templo, as muralhas, tampamos as brechas. Pode vir, Messias. Só que o Messias não veio. O Messias não veio. E sabe o que acontece? Quando nós queremos fazer a agenda de Deus ser a nossa agenda, nós nos decepcionamos. Existe uma decepção aqui. Sabe qual é? O povo que esperava e que avidamente se tornou radical contra os preceitos de Deus. O povo se doou, foi radical. Se você lê os livros de Esdras, de Neemias, você vai ver que o povo é radical. Ele quer servir a Deus, só que ele espera esse cumprimento. Os livros judaicos todos apontam que esse povo que saiu da Babilônia, ele ansiava pelo Messias. Mas o Messias não veio. E aí eu queria deixar a coisa um pouco mais complicada. As colheitas não vieram. E os povos ao redor começaram a ameaçar e crescer novamente contra Israel, que nem liberto na sua totalidade era. Agora junta os três. Eles servem a Deus com todo o coração, se afastam dos seus casamentos mistos, todos começam a ensinar as Bíblias para as crianças, como em Deuteronômio se pede, e não tem comida, e tem fome, e o Messias não vem, e os povos ameaçam. E sabe o que acontece quando buscamos Deus com expectativas que vão fora da agenda de Deus? Nós nos decepcionamos. O profeta Malaquias está profetizando num tempo, exatamente nesse tempo, décadas depois de Neemias e Esdras. Malaquias está profetizando a um povo cínico. Quando buscamos a Deus, não por um relacionamento com Deus, mas por uma expectativa de cumprimento, seja lá do que você acha, nós nos decepcionamos. Deus intenta que nós nos sirvamos por relacionamento pessoal. E o povo serviu a Deus com expectativas nacionais.
que não se cumpriram. E o que aconteceu? Depois deles terem recomeçado a Páscoa, os rituais sagrados, a festa de Pentecostes, tudo aquilo voltou. Messias não veio, comida não tem, povos me ameaçam. Houve um esfriamento tão grande, por uma quebra de expectativa, um esfriamento tão grande, que eles começaram a fazer tudo de má vontade. Eles começaram a fazer tudo relaxadamente. Você se lembra do começo da conversão? Eu lembro. Se você me desse papel para entregar na porta da igreja, eu ia até o final da rua. Se você me dissesse o seguinte: seu trabalho vai ser eternamente, eu nem ia ligar, eternamente, só levantar as cadeiras para cima, ver se elas estão sujas embaixo e colocar no chão. Eu diria: é isso que Deus me chamou? Se você dissesse para mim assim: eu vejo que você não tem nenhum dos dons maravilhosos que as pessoas almejam, aqueles que fazem com que todo mundo apareça, eu diria: eu não me importo, eu quero servir a Deus. Esse é o começo da conversão. Só que vai passando o tempo. E sabe o que vai acontecendo? Nos acostumamos, nos esfriamos e nos tornamos cínicos quanto a Deus. No fim da carreira, Lutero estava pregando na sua congregação e algo perturbou muito Lutero. Ele estava inflamado, pregando acerca da justificação pela fé em Cristo Jesus. E ele olhou a comunidade dele, aquela mesma comunidade, se lembra? Que vibrou em 1517, 1520, com os rachas. Nossa, Jesus nos salva pela fé. Aquela comunidade estava assim, olhando passivamente, enquanto ele derramava o seu coração, explicando pela 1000ª vez a justificação que Jesus Cristo faz em nós, através da fé, pela graça. E ele se revoltou brutalmente contra a passividade, desceu do púlpito muito indignado, terminou o culto e foi reclamando para os seus amigos: como pode, diante de tal beleza, se acostumar diante da grandeza da revelação? Pois é, a não aprendermos a lidar com a espera em Deus pelo tempo de Deus, a não aprendermos a glorificar a Deus pelas grandezas da revelação, estamos caminhando a passos largos para o esfriamento, passividade e cinismo. Aquilo que pareceu grande se torna comum, depois se torna insuficiente. Essa é a nossa espécie. Diante da grande revelação de Deus, esperamos novidade, ao invés de glorificarmos a Deus por Ele ter se revelado a nós. E aí, alguns vão para a frieza, né? Outros tentam o caminho da heresia, por exemplo, como os testemunhos de Jeová, ansiosos pela vinda, inventam uma data, e não veio, inventa outra, não veio, faz mais uma, tem mais uma, e tem uma agora, eles estão dizendo que vai se cumprir daqui a uns anos. Se não vier essa, a gente põe outra, para tentar não apagar a chama. Inventamos fogo estranho, ou esfriamos totalmente. E aí eu começo com você, diante dessa introdução, a pensar sobre o profeta Malaquias. Eu gostaria que você pudesse agora novamente debruçar os seus olhos, diante agora de um cenário que eu acho que você reconhece. Você consegue ver, você consegue entender o contexto. Ele está falando com gente que está olhando para a cara dele assim, ó. Pode falar, Malaquias. É diante desse povo que Malaquias está pregando. Verso 1: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz, diga aí você comigo: eu sempre vos amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? Duro isso. Caso você não saiba, a palavra sentença, massá, em hebraico, significa peso, fardo. Deus está largando um fardo, e Ele não está largando como quem abandona. Ele está dizendo: eu vou lhe dar o peso, a sentença. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte sobre esse trecho: Deus chama o povo para uma audiência
diante do seu tribunal. Peso de Deus. O peregrino de John Bunyan, após ler o livro, a Bíblia, quem conhece a história de John Bunyan, o peregrino, ele leu o livro. Quando ele leu o livro, sabe o que vem sobre as costas dele? Um fardo, um peso. Deus espera que essa sentença nos traga o quê? O fardo de Deus colocar sobre as nossas costas a verdade que omitimos. Massá, ou seja, o fardo, a sentença de Deus. Contra quem você leu no verso 1? Contra o seu próprio povo, contra Israel. O Senhor diz: eu sempre os amei. O verso 2 começa com o Senhor diz. Esse livro ele tem algo muito expressivo que não pode ser omitido, mesmo parecendo apenas um dado estatístico. Dos seus 55 versículos, 47 deles são Deus em primeira pessoa. Eu estou falando isso, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo isso. Não, nenhum livro bíblico tem isso. Nenhum livro do Velho Testamento chega perto dessa qualificação. Deus está falando com o povo. Deus chama o povo para uma audiência. Deus confronta o povo. Malaquias é só um intermediário mesmo. Malaquias não tem o que fazer. Deus quer falar com o povo. Deus quer falar conosco aqui. Deus quer nos chamar e nos colocar o fardo, o peso da verdade sobre os ombros. Diz o Senhor: eu sempre os amei. Para uma audiência isso não parece uma acusação. Aqueles que já viram audiências, quer seja em filmes ou presencialmente, não conseguem achar aqui uma acusação. O fardo que cai sobre os ombros dos homens é de que Deus nos ama. É um peso isso. O fato do amor incondicional, perfeito, imeritório, grandioso, abrangente, que entra em todas as áreas da nossa vida, que estabelece todos os nossos princípios de regulação, que dá margem a você ter filhos ou não, que dá saúde, esse amor que nos cobre, que os calvinistas chamam de graça comum, isso vem sobre nós como um amor tão grande que é um peso. Eu vou lançar um peso para vocês. Vocês querem saber qual é a coisa mais grave a se dizer diante de tudo que vocês vão entender? Eu amo vocês. Deus afirma algo, não acusa. Só que a afirmação de Deus vem seguida daquilo que está no nosso coração. O povo pergunta: como é que nos amaste? Algo mais ou menos como eu não consigo ver. Ama mesmo? Não vejo isso. Não sinto isso. Não consigo olhar. Eu olho para as coisas e eu não vejo teu amor. Olha para a vida, olha para a colheita, a promessa do Messias. Jesus vai voltar. Olha para a minha família, a doença que me abate. Olha como é que está a minha família. Eu sou o único lá, eu já clamo há anos para que alguém se converta. Eu não vejo o Senhor estendendo esse amor. Eu não vejo o Senhor me amando. Olha para mim. O povo olha para si e não vê o amor de Deus. E aí Deus pacientemente explica de que modo esse amor se estabelece. Ele diz assim: o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Eu fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus revela algo que para nós não parece ser a afirmação mais clara de amor, porque nós geralmente, ou quase que totalmente, não entendemos amor dessa forma. Deus fala o seguinte: eu escolhi vocês, e eu escolhi vocês podendo escolher Esaú, mas eu escolhi vocês, e os dois estavam na mesma barriga, Esaú e Jacó, e Esaú deveria ser o primeiro, sendo primogênito, mas eu escolhi Jacó, para que a escolha fosse minha, para que a escolha fosse sem mérito. Você nunca poderia dizer eu sou primogênito, que nem primogênito tu é. Eu escolhi você livremente. Eu escolhi você apesar de você. Eu escolhi você apesar das suas falcatruas, Jacó. Apesar do seu desespero em cumprir a minha agenda, eu cumpro ela do modo como acho. Eu escolhi você antes de nascer. Quando Deus aponta a eleição para nós, Ele está querendo dar a maior prova de amor. Eu escolhi você. Quando nos deparamos com a revelação de Deus,
Acho que a última coisa que a gente pensa diante disso é de que fomos agraciados sem mérito em entender Deus. Eu estou diante de Deus, você está diante de Deus essa noite, certo? E aí você pode dizer: está entendendo? Sim. Compreende essas realidades? Sim. Vive por elas? Sim. Então agradeça. Então glorifique a Deus, porque Deus escolheu você. Nós não entendemos a eleição dessa forma porque não queremos entender. Deus impregna a Bíblia com a ideia de que a escolha de Deus por homens e mulheres completamente maus é a maior prova de amor. Escolher o homem apesar do homem, escolher a nós apesar do nosso cinismo. Ou você acha que Deus não sabia a resposta que o povo daria? Sabia, mas ainda sabendo a resposta cínica e desprezível, Deus diz: eu amo você. E o homem responde: ama mesmo? O povo de Israel aqui, não como nação em aliança, no sentido de que Brasil ou qualquer coisa desse, mas o povo aqui nos representa enquanto cinismo, enquanto queda, enquanto maldade, enquanto desprezo para as grandes coisas de Deus. Deus revelar-se a alguém, Deus escolher alguém se dá conta de que conhece a Deus, deveria nos tocar profundamente. Mas eu lhe pergunto, sem cinismo nenhum: toca? Talvez você se ache assim como eu, talvez essa noite menos pecador que esse povo aqui nesse momento, não é? Mas eu pergunto: a eleição de Deus toca o seu coração nesse momento? Você pode dizer que você escreve poesia sobre ela? Será que Deus se revela a você e você pela manhã agradece: Senhor, obrigado por ter se revelado a mim, obrigado porque eu entendo as Escrituras, obrigado porque apesar de mim o Senhor... Será que alguma manhã você dedicou a Deus agradecendo o fato de que Ele escolheu que você entendesse a Ele? Talvez nós estejamos colocando esse povo contra a parede numa tentativa de nos vangloriarmos, numa tentativa de dizer: sim, é um povo idiota, um povo tolo, um povo desse... Não pode, viu tantas coisas de Deus. E eu pergunto: eu também vi, você também viu. Mas de que forma somos mais gratos do que esse povo essa noite? De que forma separamos um dia na nossa semana para agradecer o fato de que Deus se revelou a nós? De que forma as coisas ao nosso redor são expostas dessa forma? De que forma eu vou lá na tua mídia, no teu Facebook, ou seja lá onde você se expõe? De que forma o amor eletivo de Deus impacta a tua e a minha vida, de tal modo que eu não faça essa pergunta cínica, ao menos de outros modos? Eu vos amei. João 17:26 diz assim, Jesus naquela oração lindíssima, conhecida como oração sacerdotal, né? Jesus fala assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus reconhece que a grandeza do conhecimento de Deus revelado a nós é o modo com o qual Deus escolheu nos amar. Não é a cura do câncer, não é o carro na garagem, não é o namoro virando casamento, não é o concurso que se passa, não é a ausência de doença. O modo como Deus escolheu dizer: eu te amo, eu me revelei a você. Você me conhece, você me conhece. Essa noite você pode sair dizendo: eu conheço o Senhor. Você pode sair dizendo e chegar em casa e se ajoelhar e dizendo: eu conheço o Senhor. E pode parecer isso para algumas pessoas muito pouco, mas para Deus isso é grandioso, porque você e eu estávamos rebeldes contra Ele. Nós não queríamos a revelação dEle, não desejávamos Deus, não desejamos Deus, e tudo aquilo que em nós é desejo para com Deus foi Deus que colocou. Portanto, quando nos aproximamos da palavra de Deus e dizemos glória a Deus, tenha certeza, eu e você não faremos isso se Deus não se revelasse e com benignidade nos atraísse e com seu amor nos transformasse essa noite. Nós somos miseráveis e continuamos miseráveis mesmo após sermos salvos, mas como filhos de Deus temos a oportunidade de reconhecer o Senhor. Eu vou contar uma história e aproveitar que a Olivia é tão pequena e vai me perdoar. Viajei com alguns irmãos
em fevereiro, eu acho que foi fevereiro, fomos à casa de um outro irmão. Em dado momento, ela está olhando, uma farpa entrou no pé da minha filha Olivia. Senhor, eu sei que uma farpa pode inflamar e você também sabe. Tudo que eu queria é que ela ficasse parada para eu tirar aquela farpa. Eu tomei tanto chute na cara. Qualquer pessoa que passasse ali em frente chamaria o conselho tutelar. Quem lembra? Qualquer pessoa que passasse ali em frente diria assim: para de matar ela. Eu só queria pegar o pezinho dela com a pinça puxar. Eu passei quase 1 hora convencendo ela de que seria amoroso e gentil o modo como eu puxaria aquela. E ela gritava. E aí os irmãos que estavam lá se retirando com a gente também olhavam. Ai, o André, o que está fazendo? Eu nunca vi o André bater assim. É mais ou menos esse o pensamento, sabe? Ela esperneava e lutava e tudo mais. E eu dizia assim: Olivia, se prepara. Ela: não quero me preparar, não quero. E era uma gritaria, era um desespero. E eu: meu Deus, eu quero só ajudá-la, eu só quero amá-la. E era soco, pontapé, chute, gritaria e tudo mais. Eu levei ela para um quarto. Aí imagina a mente das pessoas: ele vai matar. E aí quando eu peguei, fechei a porta do quarto, tentei acalmar ela. E eu falei assim: escuta, eu só quero te ajudar. Fecha os olhos, alguma coisa assim, conta até 3, assim que eu vou tirar isso. Sim, papai, eu vou contar 1, 2, no 2 eu puxei. Não esperei o 3. Ela: vai, papai, pode puxar. Eu disse: eu já puxei. Já puxou? Ela me deu tanto chute no peito. Ela me envergonhou diante de todo mundo. Ela foi rebelde ao meu amor. Ela não acreditou que eu era bom e amoroso para com ela. Ela não acreditou que toda a história que eu tenho com ela, ela tem 7 anos, ela não acreditou que toda a história que eu tenho com ela fosse suporte o suficiente para que ela pudesse acreditar: ele não vai me ferir, ele me ama. E embora ela pudesse reconhecer isso aqui, ela não entregava isso aqui para que eu pudesse amá-la. Somos assim. Podemos sair daqui reconhecendo que Deus é todo amoroso e ainda lutar, não com uma farpa, mas com o nosso pecado, olhar para Ele e dizer: é meu, não quero que tu tire isso de mim, isso me dá prazer, sabe? Esse modo como eu lido com as coisas do meu coração é tudo meu, mas eu te dou uma parte dele, sabe? A minha ira, ela tem momentos, mas não é sempre assim, sabe? A minha pornografia, o modo como eu olho para as pessoas, o modo como eu julgo, sabe? E o modo como eu não me entrego a ti totalmente, mas eu me entrego um pouco. Nós estamos diante de um Deus todo amoroso, esperneando, gritando, chutando, e como fizemos na cruz, matando. Tudo para não ser amado por Ele, e Ele morrendo para nos amar. O amor eletivo de Deus, incondicional, é assustador. É um leão, como diria um teólogo, que estraçalha as jaulas e ataca a sua vítima. Não tem jaulas para o amor de Deus, Ele ataca. É o amor que louvamos essa noite. Deveríamos festejar, deveríamos nos alegrar, deveríamos fazer na nossa vida o dia do amor, o dia que eu descobri o amor de Jesus na minha vida. Eu gostaria de convidar você para uma festa, a festa do dia que Jesus me amou e eu entendi. Mas sabe como devolvemos isso? Cinicamente, nos acostumando, tornando-se frios e questionadores. É assim que nós respondemos a Deus. O verso 4 e 5 dão continuidade ao fato de que Deus ainda salienta: olha, as tribos da qual geraram Esaú, os edomitas, não vão conseguir sobreviver, porque eles buscam em suas próprias forças, e olha, eles podem até reconstruir, diz o verso 4, mas eu vou derrubar outra vez, e eu não vou os amar. Então tem 3 modos muito claros, Augusto Nicodemos vai dizer, 3 modos muito claros como Deus responde isso: eu escolhi você e não ele. Segundo, eu resisto a ele
diante da tua face você percebe que eu não aceito aquele tipo de postura, e você vê que eu não aceito. E 3, eu estou irado contra a maldade, e você reconhece isso. Deus nos mostra seu amor quando nos ama apesar de nossas resistências. E aí eu digo para você, puxa vida, a gente está aqui hoje diante de Deus, qual é a nossa disposição em glorificá-lo pelo grande amor dele? Talvez quase nenhuma. Se você olhar um pouco mais à frente, você vai ver o verso 6. Verso 6 diz: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Deus está questionando deliberadamente a postura dos sacerdotes. Agora ele se volta diretamente para aqueles que deveriam ser o espelho do amor de Deus, e vão dizer o seguinte: olha o que vocês fazem. Se eu sou um pai, ele usa duas figuras de autoridade aqui, o pai e o Senhor. Ele vai dizer o seguinte: como pai, tu não tem um relacionamento pessoal comigo, e como Senhor, tu não me serve. Essas duas figuras, elas estabelecem uma ideia muito clara para nós. Nosso Deus é nosso Pai, mas também devemos servi-lo. Pessoalmente o amamos como um Pai, publicamente o servimos como Senhor. E aí ele entra dentro da perspectiva pública de como esse cinismo se desenvolve, como é que ele vai se desenvolvendo, onde esse cinismo encontra e se estabelece. Ele vai dizer que você vê o verso 6, ele vai dizer o seguinte: que vocês desprezam o meu nome. Observe aí, a palavra é desprezo. Aí incrivelmente eles perguntam: como? Mais uma vez no gesto 5, como nós desprezamos o teu nome? E aí Deus vai falar no verso 7: vocês dão pão imundo, pão impuro, alimento podre. No verso 8, vocês pegam os animais coxos, aquele animal que vai morrer, aquele que você sabe que não vai prestar, você vai lá e toma. Deus, é todo seu o meu tempo, aquele tempo coxo, aquele tempo manco de fim de dia, aquela rapa de tacho de 5 minutos antes de ir para o trabalho, para a escola, aquele meia boca de meio versículo, que é teu, Deus, é todo teu. Esse 3 minutos que eu te dei hoje, na sobra de algum momento que eu lembrei que tu existe. Ah, como eu adoro, Senhor. E aí, nessa relação negada de Pai e Senhor, essa questão de Deus eu reprovo a atitude de vocês. Na verdade, eu acho que a reação de Deus não é nem de reprovação apenas. Se você olhar o que a gente vai ver agora, Deus está enojado. Você já teve nojo? Já passou perto de um cheiro apodrecido? Você fica perto dele? O que você faz? Eu posso te provar nas Escrituras, a reação de Deus é tamanha de nojo com essa atitude, que olha o capítulo 2 desse mesmo livro, verso 3, Deus está enojado. Antes disso, no verso 10 do capítulo 1, ele vai dizer: eu não tenho prazer em vocês, eu não tenho prazer em vocês. No capítulo 2, verso 3, diz assim: eis que reprovarei a sua descendência. Olha que duro isso: passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados na sua festa. Você não espera isso de Deus. Você não espera que Deus tenha uma reação verbal tão intensa. Uma reação como essa só pode ser justificada com um nojo profundo da podridão do nosso ser, quando oferece para Deus aquilo que não ofereceríamos nem ao lixo, não jogaríamos no lixo com vergonha de que alguém olhasse. A reação de Deus se estende, e aí no Novo Testamento, se você puder me acompanhar, Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16, Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Deus está diante
de uma igreja, na pessoa de Cristo Jesus, Deus se estabelece numa relação de diálogo com uma igreja, onde Ele envia através do seu apóstolo João uma carta à igreja de Laodiceia. E olha o que diz aqui, 15 e 16 do capítulo 3: conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus. Hernandes Dias Lopes diz: a igreja que faz Deus passar mal. Nosso culto faz Deus passar mal. O modo como cantamos os louvores enjoa a Deus, e eu digo enjoa no sentido mais podre, onde há mais bocejos e tomara que vá para a segunda parte do que entrega, devoção, uma mente dirigindo-se para entender a letra do louvor, uma atitude de se chegar antes, sentar-se, ouvir a voz de Deus falar, de que modo nos preparamos para o que vamos oferecer publicamente. Deus fala, e eu peço que você volte em Malaquias. Capítulo 1 de novo de Malaquias. Deus vai falar: ô sacerdotes, suplique o favor de Deus. Aí Deus meio que reitera a si mesmo e diz assim: para falar a verdade não adianta não, não suplica não, sabe por quê? Com essa tua atitude, não dá. Com a atitude que você tem de como se aproxima de mim, esse jeito que me despreza e me enoja, Deus vai falar o seguinte, olha, verso 10: quem dera houvesse entre vocês alguém que pelo menos fechasse as portas do templo. É melhor não ter culto. Fecha aquela porta, fecha a porta da igreja, não entra assim. É melhor. Fica menos feio, fica menos nojento se você pelo menos admitir que não quer estar aqui. Se pelo menos você admitir que você dá desculpas para ler Bíblia, orar e tudo mais. A vida é corrida, a vida é difícil. Fecha a porta, pelo menos não vem para mentir. Nós estamos diante de um Deus santo e zeloso. E se a nossa atitude para com Deus nessa noite não for uma atitude de fardo, de peso, uma atitude que reconhece que está dando pão impuro, que reconhece que está dando sacrifício sem sacrifício, que está dando o que sobra, que está dando desculpa. Deus está dizendo: olha, isso é nojento, você me faz passar mal. O modo como você recebe o meu amor e devolve é nojento. O fardo de quem essa noite pode se encontrar nessa palavra, inclinar-se diante de Deus e dizer: tem misericórdia, tem misericórdia. Versos 7 e 8, que vão falar de pão e animais. Pão aqui é alimento em hebraico. Eles serão utilizados no culto público. Olha que terrível, né? Do verso 11 ao 14, Deus está preocupadíssimo e ao mesmo tempo salientando: eu sou grande, eu não dependo da exposição de vocês, mas tenham misericórdia, porque olha o que vocês estão fazendo com aqueles que vão conhecer o meu nome através da vida de vocês. Olha o modo como vocês cultuam. O modo como vocês cultuam expressa a natureza da nossa relação. O modo como você cultua expressa a grandeza de quem eu sou. Então do verso 11 ao verso 14, Deus se entrega a, e eu posso usar essa palavra com sentido de sofrimento na língua latina, Deus se entrega apaixonadamente a um discurso de: eu sou maior do que o modo como você se expõe e fala de mim. E ainda assim, mesmo que tu não consiga fazer tudo isso e me expor como eu sou, faça isso com a atitude certa, com o coração no lugar. Não me dê restos. As pessoas vão ver que você me dá restos e vão ver em mim restos de um Deus. Só que tem algo aí que nos deve chamar a atenção. Nesses minutos finais, eu quero que você se atente novamente para os elementos da mesa que estão sendo desprezados aqui.
no capítulo 1, verso 7. Deus está dizendo: vocês oferecem o quê? Pão impuro. No capítulo 8, animais com defeito, doente, coxo, cego, animal que não serve para venda, não serve, como ele vai dizer aqui no final do verso 8. Se vocês derem isso para um governador de vocês, uma pessoa de status na sociedade, ele vai aceitar? Eu não sou, nem sequer chego perto disso, eu sou além disso. Você não daria isso nem para um homem de estatura social, você dá isso para mim. E aí tem algo grandioso. O culto que Israel oferecia a Deus era um culto que apontava para o Messias. O Messias é o pão puro que desceu do céu. O Messias é o cordeiro sem mancha. Jesus é o cordeiro sem mácula. Jesus é o cordeiro perfeito. Olha o que o profeta está dizendo: vocês estão oferecendo isso de modo impróprio. E o Novo Testamento vai dizer: ele é o pão que desceu do céu, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles queriam tanto que o Messias voltasse, mas não estavam percebendo que se não tivesse uma atitude correta em relação ao culto, não reconheceriam o Messias, porque Deus lhe deu o culto para que a mente deles se abrisse quando o pão descesse do céu e quando o cordeiro fosse imolado. A atitude errada do culto público deles era a atitude que os tornou imperceptíveis quanto à vinda de Jesus. Porque quando o pão desceu do céu e quando o cordeiro foi morto, eles não reconheceram. Eles achavam: você vai ver aqui, olha que nojo isso aqui, ó. Olha, dá uma olhada no verso 13. Olha o verso 13, olha o que esse povo está falando do culto público. Dá uma olhada, por favor. O que ele disse? Que canseira! Sabe, essa canseira de servir a Deus com zelo tornou eles cegos quando Deus encarna. Eles não queriam o Messias, Deus também queria dar o Messias para eles. Só que a atitude deles foi uma atitude desprezível, que no futuro desprezou Jesus. Eles não desprezaram na cruz, eles já tinham começado no culto. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Anunciando o Senhor até que Ele venha. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Maranata, vem! E quando cantamos de qualquer jeito, quando pregamos de qualquer jeito, quando nos sacrificamos sem sacrifício, Ele virá. E muitos não o reconhecerão. Ele vai vir e as pessoas vão dizer: ué, o que é isso? Os seus santos dirão: Ele veio. Mas aqueles que nunca estiveram com o coração em Jesus Cristo vão estar juntos com Satanás e seus anjos contra Deus. Nossa relação com Deus hoje, no culto público, na relação pessoal com o Pai, é de anunciar Jesus até que Ele venha. De que modo? Sendo o que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus espera essa noite uma mudança de atitude de nós, porque nós estamos encenando, como diz o Kevin Van Hoosen, o drama da doutrina. Nós estamos essa noite aqui encenando o sacrifício de Jesus no sacrifício de cada um aqui. Toma a tua cruz e siga. Toma a tua cruz e permita que outros vejam essa cruz também. Os discípulos de Jesus, eu termino dizendo essa frase,
não são meros contadores de história, eles vivem as histórias que contam. Eu te convido essa noite a questionar acerca de como eu e você cultuamos a Deus e de que modo nós oferecemos os nossos corpos como uma encenação, porque Ele virá e Ele espera que nós estejamos aqui mostrando a todos quem é Jesus, como aquele culto que não foi feito lá no tempo de Malaquias, mas que hoje pode ser feito aqui por nós. Eu te convido a essa oração, pedindo que seja uma oração de entrega verdadeira de coração e de pedido de perdão quanto ao modo desprezível quanto muitos de nós têm tratado Deus, cultuar a Deus, servir a Deus, se relacionar com Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, existe um fardo sobre nossos ombros essa noite. É um fardo terrivelmente grande. É o fardo da verdade. É o fardo de que Deus não suporta uma adoração desprezível, de pessoas que receberam seu amor e em troca lhe ofertam frieza, desprezo e cinismo. O Senhor pode e irá fazer grandes coisas em nossa vida, mas hoje, Senhor, pedimos e rogamos e suplicamos, nos abate, nos inclina à Tua vontade e mostra o nosso desprezo quanto à vontade de Deus e a nossa tentativa arrogante de negociar o modo como devemos nos sacrificar por aquele que morreu por nós. Senhor, nós viemos para esse mundo convidados não, mas chamados, eleitos, separados por Deus, para que outros possam Te conhecer como és grande. Que possamos não somente essa noite nos quebrantar em Cristo, mas que o nosso arrependimento dê frutos de atitudes diferentes, de mudança, não somente na vida pessoal, na vida devocional, eu e tu, eles e tu, mas na vida pública, no modo apaixonado como se entrega a declarar que Deus é o Senhor desse mundo. Permita-nos essa noite em Ti reparar tantos danos que causamos pela nossa displicência, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos dá uma chance de uma novidade de vida. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, em nome de Jesus, Teu Filho, o pão puro que desceu do céu, o Cordeiro Imaculado. Amém. Amém. Te convido essa noite a refletir sobre as grandes verdades que o Senhor deu, de que não sejam verdades passíveis de mais uma desculpa em algum canto. Todos temos tempo para Deus, porque só devíamos ter tempo para Deus. Que o Senhor nos ajude, né? Você é convidado a estar lanchando conosco. Não precisa sair correndo. Talvez a sua atitude seja de reclinar a cabeça logo após a oração final. Talvez você queira falar: Deus, eu entendi que é para mim. Eu entendi que eu não Te dou prazer. Talvez você queira fazer essa oração quando terminar, mas assim que terminar, tenha comunhão conosco. A Bíblia é assim: depois que a gente vê a face de Deus e tem comunhão com Ele, a gente vai ter comunhão com o próximo, não é? Amar a Deus em primeiro lugar e o próximo. Que em nome de Jesus nós possamos ser alcançados pelo Senhor essa noite. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor colocou um banquete essa noite. Tua palavra nos transforma. Senhor, que as desculpas caiam por terra essa noite, e que o povo que se chama pelo Teu nome se humilhe, Te adore e reconheça que só o Senhor pode sarar a terra doente do nosso coração.
purifica-nos na tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Que a semana seja uma semana de reacerto com Deus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, são todos bem-vindos.